Meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma entrevista no nosso canal. E hoje com o Álvaro Quelhas. Tudo bem, Álvaro? Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Juliano. Boa tarde aí aos seus amigos, né, os que te acompanham aí no canal do Juliano Tagliati. Beleza. Álvaro, se apresenta aí para o pessoal aí. Fala aí sobre você. Se apresenta no geral aí. Dá uma pincelada aí sobre você. Então, pessoal, né, para quem não me conhece, né, Álvaro, o Juliano falou Quelhas e tem o Quelhas, é uma confusão aí no meu nome, né, porque ele não é acentuado, né, então a leitura como ele está é Quelhas, né, mas na minha família eu sou conhecido, né, entre nós é Quelhas, né. Então, assim, os amigos mais próximos sabem, enfim. Mas isso faz parte da história também, né, de ter várias pronúncias do seu sobrenome, né, ao longo da minha vida, não só pessoal, como também a vida na arbitragem. Então, é uma história aí, né, que já tem muitos anos, né, em termos da arbitragem. Eu comecei, vamos dizer assim, oficialmente, em 85, no curso de arbitragem lá na Federação Carioca, né. Antes disso, eu tinha tido experiências com arbitragem durante o curso de educação física, né? Eu sou licenciado em educação física, em pedagogia da Estadual do Rio de Janeiro, e aí, quando eu ingressei no curso, começaram a aparecer essas oportunidades, essas experiências de arbitragem, né? Nós tínhamos na UERJ as famosas Olimpíadas universitárias, né? Nós tínhamos uma Olimpíada só da educação física e nós tínhamos uma Olimpíada geral na UERJ. E ali eu comecei, né, a ter essas experiências de arbitragem. Eu gostava muito de esporte, o esporte, mais especificamente futebol, foi uma grande influência para eu ir fazer educação física, que antes eu pensava em fazer medicina. Eu até fiz o vestibular, né? Que na época o vestibular para medicina, eu comecei a estudar medicina, mas eu abandonei a medicina pela educação física. Então o futebol foi determinante nisso, né? Para eu ir para a educação física. E aí no curso de educação física, nessas experiências aí de Olimpíadas, eu comecei, né, na arbitragem, não só no futebol, mas eu também arbitrava voleibol, basquete e o handebol, né? Os esportes coletivos, o futebol nas suas várias versões, né? Futsal e futebol de campo, futebol society, e os outros, né? Basquete, vôlei e handebol. E aí, né, a partir dessas experiências, eu fui para o meu primeiro emprego numa ABB, né, conhecidas ABBs, né, Associação Atlética Banco Brasil, lá na Tijuca, né? Sou carioca aí, para quem não sabe. Na ABB da Tijuca ainda existe o clube até hoje. Lá eu fui atuar como no futsal, né? Primeiro ajudando lá o falecido e grande Ricardo Lucena, fera do futsal, né? Brasileiro, grande treinador. Então eu fui ser um auxiliar dele lá na juvenil que ele dirigia. E também entrei lá no futsal com escolinha e também como treinador de categoria de base, os infantis, né? Que seria o sub-15 agora, do futsal. E lá no clube, né, na ABB, o Ricardo Lucena, né, que era professor de educação física, era coordenador, ele começou a me chamar para fazer umas arbitragens lá no clube, para eu ganhar mais um dinheirinho, né, um extra. E aí ele me botava lá no vôlei, né, essas coisas, vôlei e no futsal, né? E me observando, o Lucena, em certa ocasião, falou para mim, ô Álvaro, pô, por que você não faz o curso de árbitros? Você apita bem, você leva jeito, faz o curso de árbitros. E lá na UERJ, né? Interessante também que lá na UERJ, onde eu estudava,
tinha uma física, né? Era física mesmo, né? A famosa física, né? Juliano também é professor de educação física, né? E sabe que no popular, né? O senso comum ainda hoje é capaz da gente ouvir física, né? Fiz uma física. O pessoal mais antigo fala muito isso mesmo, é. Vou fazer uma física, né? Aí tinha a física dos árbitros da Federação do Rio. Eles iam lá para a educação física, né? Faziam lá uma corridinha, bem sem vergonha, né? Naquela época, anos 80, né? Sim. E a gente ali, né? Eu era estudante, às vezes estava ali no final de aula ou outra atividade, e a gente via os árbitros de alguns conhecidos do Rio, né? Então, tinha vamos dizer, essa ponte, né? Vamos dizer assim, né? E aí eu resolvi fazer o curso da Federação do Rio, em 85, né? Para poder, né, ter o certificado e pensar em trabalhar em jogos, vamos dizer, oficiais, né? Jogos oficiais que eu digo de liga, de federação, essas coisas aí, né? Então, esse foi o começo, né? E voltando um pouco, né, o Juliano, o futebol, e volto no futebol, né? Quer dizer, como é que eu cheguei lá no futebol, né? Então, assim, né, desde pequeno, né, eu nasci em Vila Isabel e logo fui morar na Tijuca, né? Minha infância foi toda na Tijuca, desde os 7 anos. Maracanã, da minha casa, da casa dos meus pais até o Maracanã. Ainda hoje, né, minha mãe mora lá, a gente vai 15 minutos, a gente chega no Maracanã. Então, o Maracanã era uma paisagem comum para mim, né? E, além disso, o Maracanã era perto da Quinta da Boa Vista, onde eu batia as minhas peladas, primeiras peladas aí como jogador amador, né? Era na Quinta da Boa Vista, para quem não conhece, a Quinta da Boa Vista, que foi residência da coroa portuguesa, né? Tem grandes espaços verdes, gramados, né? E lá o futebol come solto, né? Então, eu passava para ir para a Quinta, né? Pelo Maracanã. Então, o futebol era ali, Maracanã, Quinta, e depois o São Januário, que é em seguida, né? Vamos dizer assim, são 3 estações seguidas, né? O São Januário do meu Vasco, né? Então, foi aí a infância e a adolescência, a juventude, fazendo mais ou menos esse trajeto. Maracanã, Quinta da Boa Vista e São Januário, que é um pouquinho depois da Quinta da Boa Vista, né? Então, isso aí formou, vamos dizer, a minha identidade, a minha aproximação com o futebol, né? Forte aproximação com o futebol, né? Era muito fácil para mim ir aos jogos, ir ao Maracanã e tal, né? E daí veio esse interesse pelo futebol, por jogar futebol, né? E aí, né? Chegou naquela fase que você segue, porque aquela história, né? Todo mundo pensa em ser jogador de futebol. Quem gosta de futebol, né? Todo mundo pensa em ser jogador de futebol. Mas não é bem difícil isso, né? Então, isso a gente praticamente vai deixando de lado, vai desfazendo esse sonho, né? De jogar futebol. E aí o futebol me levou à educação física e a educação física me levou à arbitragem, né? E daí, de 85 em diante, eu comecei na Federação do Rio, 86 mesmo, depois do curso, em divisões de base, né? Tudo isso, Mirim, que era antigamente chamava Mirim, né? Não tinha essa denominação sub-13, sub-15, sub-11, né? Que existe hoje. Então, eu passei por todas as categorias de base, né? Do futebol carioca, em torneios oficiais da federação, né? Também em torneios amadores que tinha na Federação do Rio, tinha um campeonato muito duro, muito difícil, chamado Amador da Capital. Esse campeonato envolvia equipes amadoras do Rio de Janeiro e eram basicamente equipes relacionadas às chamadas comunidades populares, né? Relacionadas às comunidades que tem na cidade do Rio de Janeiro, da Mangueira, do Complexo do Alemão, de Inhaúma, né? Complexo do Alemão, enfim. Então, também lá para Realengo, para Bangu, tinha Cosmos, né?
colégio, né, que são bairros afastados, lá para a região de Bangu, Campo Grande, e também a gente fazia esses campeonatos. Então, eu passei por isso tudo aí, das divisões de base, né? Era o primeiro estágio, depois você ia para o júnior. O júnior era a divisão de base, mas já era um segundo estágio da arbitragem do Rio, até chegar nos profissionais da terceira divisão. Eu comecei na terceira, depois segunda, até na primeira, né? E nisso tudo, só para concluir, fazendo de tudo, né? Desde o quarto árbitro, a pranchetinha na mão, ao bandeira, né? Que hoje a gente chama de assistente, mas na minha época era o bandeira, né? Então, quarto árbitro, bandeira e o apito, né? Até que em determinado momento, no apito, né, eu firmei a minha posição como árbitro central, e daí para frente, né, do júnior, mais ou menos, do júnior em diante, né, terceira divisão, aí eu só fui árbitro na maioria das vezes, né? Bom, você ia perguntar um negócio aí, eu tô... Não, eu ia falar que você, até às vezes a gente fala, né, é mais difícil ser um jogador de futebol do que ser um médico, né? Você passou em medicina e a paixão falou mais alto, foi para a educação física, e interessante porque mostra que você na arbitragem galgou todos os degraus que tinha que galgar mesmo dentro do aprendizado, desde o mais novo até chegar no profissional, e no profissional da terceira divisão até a primeira divisão, chegando como árbitro da CBF e árbitro também FIFA, né? Você foi um árbitro FIFA. Eu me lembro quando você tornou árbitro FIFA, eu fazia o curso de educação física. Eu sou formado no curso, eu sou formado no FJF. Já tem bastante tempo que eu me formei. Provavelmente você não se lembra de mim, mas você foi meu professor também na UF. E assim, a gente tem um contato, eu tenho um contato do Álvaro no Face e tudo, tem o Zap dele, e já há algum tempo estava querendo fazer um bate-papo, e assim, agora nesse bate-papo ele vai se apresentar, ele vai falar, vai contar histórias, e depois a gente vai gravar um outro que vai falar mais sobre arbitragem, sobre polêmicas, então vocês fiquem ligados. Pois é, Juliano. Então, você lembrou bem aí, né? Claro que eu me lembro de você como estudante da educação física. Você foi umas primeiras turmas que eu tive aqui na, na UFJF, né? E ali, quando eu cheguei aqui na UFJF, eu já era o árbitro, né, da primeira divisão lá no Rio, né? E também já fazia parte da CBF, né? Eu falei até o primeiro momento, né? Porque aí tem vamos dizer assim, a carreira arbitral, ela tem assim alguns momentos, né? Então esse foi a minha fala Foi, ali, foi bem no início mesmo, né? Então que você chega aí até na terceira divisão, na segunda divisão, né? E alguns conseguem, já é um funil, né? Nem todo mundo consegue, né? Aliás, são poucos, né? São poucos, né? Que de uma turma de árbitros que conseguem chegar lá. Mas eu consegui alcançar, né? Agradeço as oportunidades que tive, né? Enfim, né? A luz também que me ajudou, né? Nessa caminhada. E aí eu chegando lá nesse nível aí da primeira divisão, né? 94, eu entrei no quadro da CPF, 94, né? Então, comecei em 85, 94 eu fui na CBF, antes disso, mais ou menos 92, por aí, 92, se eu não estou enganado, eu comecei a apitar jogos profissionais das divisões de sim. base, de baixo, né? Divisões inferiores, como a gente diz, no futebol profissional. 94 eu fui na CBF. Aí nessa época, você fazia tudo. Então, quando eu comecei na CBF, eu era bandeira, né? Comecei como bandeira, mas eu já era árbitro. Mas eu bandeirava para alguns colegas, né? Depois é que eu fui passando mesmo na CBF para ser árbitro, né? E aí,
de 94 entrei na CBF, em 2000 eu consegui entrar no quadro internacional, no quadro da FIFA, né? E fiquei nesse quadro internacional até 2004, né? Quando eu saí, e até 2008, né? Que eu atuei como árbitro aí, né? No futebol profissional. Lembrando que, né? Eu trabalhei na Federação Carioca e na Federação Mineira, né? Na Carioca eu fui de 86, 85 até 2000. Em 2001 eu fui para a Mineira até 2008, né? E eu fui saído, né, da Federação Carioca pelo ex-presidente Eduardo Viana, né? Então, eu Conhecido por suas arbitrariedades e autoritarismo em relação às pessoas em geral e principalmente aos árbitros. sem dúvida. Então, Álvaro, pois é, você falou aí, apitava os jogos lá da comunidade. Vou voltar lá atrás para te fazer essa pergunta e também, lógico, eu vou tocar no assunto do caixa d'água, que é o Eduardo Viana, né? Deixa eu te falar, era difícil apitar esses jogos da comunidade? Eram jogos bem difíceis? Foi uma escola interessante ali para você? Ou não? Se tinha bastante respeito, as pessoas amadoras que iam jogar lá sabiam da importância, da necessidade de uma arbitragem? Ou você sentia muito pressionado nesses jogos aí? Bom, isso é uma pergunta que fazem, e é uma tese ainda que existe, né? Existe uma tese aí no meio da arbitragem de que se não apita amador, né, não aprende a apitar, né? É uma tese aí. Eu diria que eu não concordo plenamente com essa tese, né? Eu acho que há um pouco de exagero nisso. Por quê? Porque no futebol amador, ainda hoje, né, mas na minha época era assim, então, respondendo a sua pergunta, eram jogos muito difíceis, né, muito difíceis. E para o pessoal que está acompanhando aí, era o domingo, né? Domingo, a 1 hora era o júnior e às 3 horas era o amador, né, o adulto, né, vamos dizer assim, porque não tinha iluminação, aquela coisa, né? Então, era um domingo de fortes emoções para a gente, né? Para apitar esses jogos. Porque os jogos eram em lugares, né, com pouca segurança, né? A cultura, né? A cultura não existe no nosso país. Ainda hoje não existe, inclusive no profissional, né? Mas a gente pode falar isso depois, né? Eu considero o nosso futebol profissional uma das ligas, né, vamos chamar assim, mais sujas, né? Vou usar um termo aqui, que é um termo assim, bem claro, né, para o pessoal entender, né? É um futebol bem sujo nosso, né? Eu estava assistindo ontem, eu estava assistindo um jogo aí da Europa League, se eu não me engano, tinha 12 faltas com 65 minutos, né? Aqui a gente liga a televisão aí, Série A, Série B, 35, 40 falta, né? É um jogo extremamente faltoso, um jogo truncado, um jogo desleal, um jogo, né, desleal no A sentido... reclamação também, né, Álvaro? É algo assim, insuportável como os atletas. E assim, alguns árbitros também, é lógico, tem alguns atletas que são ótimos também, tem um fino trato, mas também tem uns que, a maioria no Brasil, eles são muito desrespeitosos, falam alto, gritam, reclamam de lateral, reclamam de tudo. E também tem uns árbitros que aqui no Brasil também a gente vê em contrapartida. Não sei se você concorda comigo. Mas a nossa arbitragem, de forma geral, falando todos, nunca generalizo. Mas, assim, muitos árbitros também gostam de se impor, gostam de dar sermão quando não tem que dar sermão, de chegar junto quando também não precisa. Então, acho que o jogo, muitas vezes, não rola porque o atleta reclama, o árbitro quer mostrar que ele é autoritário no autoritarismo, ele não tem autoridade por si só do cargo dele ali que ele está exercendo na hora, e isso também incomoda muito. Na Europa, em contrapartida, eu não vejo os árbitros dando sermão, muitas vezes eles conversam com os jogadores, chamam, conversa,
E os jogadores também, até culturalmente falando, eles têm uma postura dentro do campo que ajuda a arbitragem a desenvolver o trabalho dela ali. E sai todo mundo ganhando, o público, o árbitro e os próprios jogadores. Não sei se você concorda com isso. Não, eu diria que é bem por aí, né? Acho que a sua observação é bastante pertinente, né? Agora, os fatores que fazem ser assim é que a gente pode, vamos dizer, discutir, aprofundar e ampliar, né? Mas é bem por aí. Há uma cultura, né? Há uma cultura. Primeiro, assim, claro, o futebol é reflexo da nossa sociedade, né? Não é o contrário, né? O Sim, futebol reflete a nossa sociedade. Então, o problema da educação, né? Da educação no sentido amplo, né? De escolarização e também de valores, né? Que também a escola transmite, né? A educação transmite valores, princípios, não só conhecimentos, mas claro. a educação escolar ela tem a missão de transmitir, né? Ideias, valores, Perfeito. né? Sim, Princípios, né? De vida na sociedade, isso tudo. Então, como a nossa educação é fragilizada, né? No Brasil, então você já começa por aí. Os atletas e os árbitros também, né? sim. Tem, porque tem muitos árbitros com diferentes formações, né? Social, educacional, né? E tal. Então tem essa questão, né? Tem aquela cultura autoritária latino-americana, né? É uma Sim. cultura do autoritarismo, né? Então, assim, o autoritarismo está por aí. A gente está vendo na atualidade que o autoritarismo ele está aí, né? Tá escrachado aí para todo mundo ver, né? É. Então, vamos dizer assim, essa cultura, ela também está presente. Aí é o seguinte, o jogador que você falou aí, né? Porque, por exemplo, se você observa o árbitro, porque muitas vezes, mas você falou do jogador também, a conduta do jogador ao se dirigir ao árbitro, né? De forma assintosa, né? Gritando, gesticulando, não é isso? E às vezes falando coisas que na televisão não aparecem, né? Ele vai com a Você mão está ali para. dentro do campo, o jogador passa do seu lado e fala uma gracinha, né? Isso, fala um desaforo que ninguém está vendo em casa, né? Ninguém está vendo em casa. Aí, quando o árbitro explode, como você falou, né? Ali tem, de um lado, uma reação do árbitro, aquele clima adverso que é um jogo de futebol, e aí, né? A gente pode ver o quê? A gente vê uma Premier League, você assiste muito, como eu, né? Você é até um fã do esporte lá, né, da ESPN, tá sempre a galera lá da transmissão está sempre falando em você, né? E já vi várias vezes, eu também estou assistindo o jogo, mas o clima, né? O clima do jogo, né? É um clima muito mais distensionado do que o nosso futebol, né? O nosso futebol tem aquela questão da cultura de que futebol é uma batalha, né? A analogia com a guerra, né? Os guerreiros, né? Tudo isso fala no futebol brasileiro, né? A crônica esportiva. Hoje é guerra, né? Os guerreiros, não sei o quê, contra os guerreiros, não sei o que lá. Então cria esse Isso. clima de guerra no jogo de futebol, que a gente não vê na Premier League, onde há um clima de disputa pelo jogo, pelo gol, pela vitória, mas não é um clima de guerra. Então o árbitro ele está envolto nesse clima e aí ele reage a essa hostilidade também, né? Muitas vezes, e algumas vezes, de forma hostil, né? De forma autoritária, que é isso que você está falando. Com uma observação, hein, Juliano? Muitas vezes, eu posso falar isso, que assim, apesar de eu ter tido momentos assim de, 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 de explosividade, vamos dizer assim, mas a minha, vamos dizer, de uma forma geral, a minha forma de atuar era mais numa perspectiva de conduzir o jogo mais na tranquilidade, principalmente na medida em que eu fui avançando na carreira. No início eu era mais explosivo do que depois. E isso muitas vezes é criticado no árbitro, né? A torcida, o comentarista, aí começa, pô, esse árbitro é banana, esse árbitro não dá cartão, esse árbitro não arrocha o jogador, não sei o quê, nem isso. Então, assim, é a velha história do circo, né? É o circo romano, né? A galera que está de fora, o torcedor, o treinador, o dirigente,
a mídia, né, quer que o árbitro também seja ali, né, o cara do chicote, né, que está com o chicote lá, né, e chicoteando todos os jogadores, né? Então, é um reflexo da cultura, que não é bom, né? Olha só, eu não estou fazendo apologia, hein, pessoal que está nos assistindo. Não é nada disso que eu gosto, né? Apesar de eu ter feito algumas vezes, mas eu fiz a contragosto, é espírito de sobrevivência, né? A Então, gente assim, mas não é por aí que eu acho que tem que ser. Entendi, Álvaro, mas eu acho que a gente entende isso. E assim, eu tenho uma teoria seguinte: aqui não se gosta tanto, eu não vejo o brasileiro não gosta tanto do futebol quanto o inglês gosta, apesar do brasileiro se dizer o país do futebol. Eu vejo eles tendo uma paixão muito maior pelo jogo em si lá fora do que aqui. Aqui se tem muito o lance de vencer. E outra, em relação à arbitragem também, muitas vezes a gente vai tocar nesse assunto no outro vídeo, tá, galera? A gente está falando muito da arbitragem, porque faz parte da carreira e da vida do Álvaro, mas a gente vai tocar em outros pontos. Em outro vídeo, vocês vão ver para frente aí. Aqui eu sinto que é todo mundo quanto o árbitro. A imprensa é quanto o árbitro, o jogador é quanto o árbitro, a torcida é quanto o árbitro, todo mundo está ali, o árbitro entra em campo. Quem foi na estádio de futebol pelo menos uma vez na vida sabe. O Álvaro sofreu isso a vida inteira. Entra, às vezes, o árbitro é mais vaiado e xingado do que o time adversário. Porque aí as duas torcidas, às vezes, estão xingando o cara antes do jogo começar. E é realmente uma pressão muito grande. Aí, se você faz isso, você é questionado. Se você tem uma outra postura, você é questionado por ter outra postura. E eu acho que você foi mas muito feliz mesmo quando você relacionou com a educação. E é perfeito isso. E o próprio árbitro também, em sua esmagadora maioria, é vítima também dessa educação falha que nós temos. Mesmo que, às vezes, ele tenha até um curso superior, mas ele às vezes, não tem um preparo emocional para o cargo que ele ocupa ali, que não é moleza, não é fácil, não. Quem prestou atenção aí, a galera está prestando atenção com certeza, viu o Álvaro falando de Maracanã, São Januário, do meu Vasco, né? Não o meu, mas sim também o meu, também torço pelo Vasco, vocês sabem disso. E aí eu vou perguntar para o Álvaro. Álvaro, duas perguntas. Uma, sendo tão Vasco como você como era apitar os jogos do Vasco? Porque, assim, sinceramente, eu fui saber que você era Vasco há pouco tempo. A gente já tem um contato há algum tempo no Face e tudo. Na época que você apitava os jogos, nem me passava pela cabeça que você era vascaíno. Como é que era apitar os jogos do Vasco? Então, é uma pergunta interessante, porque, né, fugindo dessa coisa vamos dizer assim, que as pessoas logo pensam na parcialidade, né, na imparcialidade, né? Pô, como é que o cara vai ser imparcial se ele tem afinidade por aquele time? Então, assim, primeira coisa, né, que é muito mais normal um árbitro ter uma afinidade clubística do que não ter, né? Claro. Porque para o sujeito que faz um sujeito apitar um jogo de futebol, eu penso, né, não tenho uma pesquisa sobre isso e tal, mas, né, a princípio a gente imagina que é o gosto pelo futebol, né? E o gosto pelo futebol, ele é desenvolvido basicamente a partir de um time, não é isso? Ninguém, eu acredito, ninguém é uma força de expressão, mas assim, as pessoas desenvolvem, as crianças desenvolvem o gosto pelo futebol a partir de uma afinidade clubística que ela traz da família, do pai, do avô, do tio, da mãe, enfim, é isso, de um amigo, né, que às vezes começa a levar aquele jovem no campo de futebol para assistir. Então, a criança, o jovem, né, até ele chegar a ser um árbitro de futebol, não é isso? Ele teve uma relação com o futebol intermediada por um time de futebol, né? Então, assim, essa tese aí de que o árbitro não tem time de futebol, eu acho muito pouco provável de existir, não é isso? Todos têm um time de futebol. Bom, primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, quando você começa como eu, né? Quando eu comecei na arbitragem, em 85,
né, que foi o ano que eu fiz o curso, eu tinha 22 anos, que eu sou de 63. Então, né, só para reforçar essa ideia, né, eu tinha uma história de torcedor. Tinha uma história de torcedor quando fui fazer o curso de arbitragem. Pois bem, mas quando você ingressa na arbitragem, você começa a passar por um processo, né, de relacionamento com o futebol, que é um processo do outro lado, um lado que você, torcedor, não conhece, né, não imaginava, né? Então, assim, é isso que você falou aí. Quando o árbitro entra em campo, todo torcedor xinga, né? Eu tenho essa experiência de torcedor no Maracanã, não é isso? E até em São Januário, porque assim, eu sou do tempo de São Januário, que a galera jogava a laranja no árbitro, né? E nos jogadores adversários também, né? Você vê, né? Hoje em dia, se jogar uma laranja dentro de campo, a punição é da perda de mando de campo, essas coisas todas. Mas na minha época, né, de torcedor, né, eu vi isso várias vezes, né? E aí, quando você passa para o outro lado, né? E aí você passou por uma formação, o seu papel é cumprir as regras de forma imparcial, não é isso? Você vai, ao longo daquele período, você vai desenvolvendo a imparcialidade, né? E também, além da imparcialidade, você vai desenvolvendo uma outra questão, que é o distanciamento dessa emoção do jogo aí que o Juliano falou, desse negócio de vencer, né? Porque quando você é torcedor, você está ali movido pela vitória, né? Mas quando você é o árbitro, você não está movido pela vitória. Você participa do jogo, mas você participa do jogo no sentido de fazer o jogo transcorrer com lisura, é isso? Com justiça para as duas equipes, para os jogadores, né? Então você passa a ter um afastamento, né? Você adquire um afastamento daquela emoção que existe no jogo de futebol. E vejam, imparcialidade não é só em relação com o tal time de que você tinha afinidade, não. É imparcialidade, por exemplo, com o jogador mau caráter, né? Porque no campo, né, meus amigos, tem jogadores de bom caráter e tem um monte de mau caráter jogando futebol. Então, você está pitando o jogo, você olha para aquele cara e fala: esse cara é mau caráter. Você sabe que ele é mau caráter, né, muito antes do seu jogo, né? Porque tem figurinhas carimbadas aí, né, que simulam pênaltis, que simulam contusões, que são desleais com os adversários. Então, vê bem, você vê um jogador, N jogos, esse jogador é simulador, é desonesto, esse jogador é desleal com o adversário, dá pontapé, dá cotovelada, etc. Então, você tem aquela figura dele, aquela imagem dele. Quando você vai apitar o jogo em que ele está jogando, você tem que ser imparcial com relação a ele, né? Para você não tomar decisões pensando no caráter dele. Você tem que tomar decisões apenas à luz da regra. Então, essa característica que o árbitro tem que ter, né, que é desenvolvida ao longo da carreira, vai fazendo com que o árbitro se afaste, né, vamos dizer assim, da paixão clubística, né? E aí, inclusive, é o seguinte, da minha parte, né, que o Juliano falou aí, né, eu passei um longo período realmente afastado da questão da torcida, né? Inclusive porque quando eu apitava o jogo do meu time, eu estava sujeito a ser injustiçado pelo meu time também, né? Por jogadores, por dirigentes, né? Não era porque era, vamos dizer, o time da minha afinidade que eles iam me poupar, até porque eles não sabiam que eu tinha afinidade pelo clube, né? Então, durante muito tempo, eu me mantive afastado dessa perspectiva de torcida, de envolvimento afetivo com o clube com o clube que foi responsável pelo desenvolvimento da unidade pelo jogo de futebol. Então, é sim possível você manter esse afastamento.
né? E quanto mais experiência você tem, menos você fica tensionado com qualquer tipo de coisa nesse sentido, né? Você vai criando, né, uma casca, né, protetora para esses tipos de situação, né? Não É, só essa de clube, mas a própria pressão do jogo, né? Você diz assim, pô, né, uns conhecidos falam, pô, você é maluco? Como é que você apitava lá no Maracanã, no Mineirão, Cruzeiro e Galo, tá louco, aquele estádio cheio? Pô, o que você sentia? Ah, eu sentia, né, normal, né? Você, claro, dizer assim, ah, não sentia nada, não é isso. Você fica tenso, porque você está apitando um jogo no Mineirão, um jogo no Morumbi, um jogo no Maracanã. Você vai dizer, ah, não tem tensão nenhuma? Tem. Mas acontece que, na medida em que você ganha experiência, aquela tensão passa a ser controlável, né? Ela é controlável, você controla ela de forma que ela não te atrapalhe. Evidentemente que nós, os aptos, somos seres humanos. Então, assim, isso aí não é uma coisa linear para todos os aptos, né? Todos os aptos conseguem controlar a pressão, nem sempre, né? Às vezes o cara sente a pressão e aí podem acontecer os erros, né? Que às vezes as pessoas pensam, ah, esse cara foi desonesto, esse cara estava comprado, esse cara não sei o quê, é medroso, não sei o quê, mas não é isso, é a questão do, do, do controle emocional que pode escapar, né? você falou aí, indo agora lá pro Eduardo Viana, você falou, eu fui saído da Federação Carioca. É, tinha pressões lá dentro? Chegou alguma vez em você, ou você viu isso, de árbitros sendo pressionados para fazer determinado resultado que favorecesse a tal time, o próprio time dele, que é o americano, ou outro time, Álvaro? Alguma vez isso chegou em você? Alguém tentou te Não, olha seduzir? só, veja bem, essa questão é uma pergunta bem interessante, que é uma pergunta muito comum, né, sobre corrupção no futebol, né, corrupção e favorecimento, enfim. Aí você tem aí um espectro de coisas diferentes, né? Corrupção no sentido foi pago para Sim. fazer um resultado. E a outra que é o favorecimento, né? O favorecimento de uma determinada equipe, né? Em detrimento de outra. Então, o que acontece, sim. Eu não vou dizer que não existe corrupção no futebol, nunca existiu e não existe atualmente, porque eu seria ingênuo, né? E eu não tenho mais idade para ser ingênuo, não é isso? A corrupção no Brasil está estampada nas manchetes dos jornais de televisão, dos jornais impressos, dos portais de notícias da internet, né? É a corrupção que atinge de forma generalizada policiais, juízes, políticos, médicos, advogados, professores, tem de tudo, né? Então, eu não, eu não vou dizer que não existe corrupção, que nenhum hábito nunca se corrompeu e até hoje não tem um aí que se corrompa. Eu não vou dizer isso porque eu não vou, né? Eu não vou correr esse risco, né? Porque, de ser leviano e tal. Mas eu penso o seguinte, que apesar disso, né? O que é mais comum, o que é mais, vamos dizer, o que seria mais comum no futebol, né, essa, vamos dizer, esse certo favorecimento, que pode ser um favorecimento consciente, não por dinheiro, mas um favorecimento por reconhecimento, entendeu? Quer dizer, o cara favorecendo um determinado time, ele acha que ele vai angariar simpatia e vai receber, vamos dizer assim, Vai lá algum tipo de reconhecimento, uma outra escala, né? né? Uma progressão na carreira, uma promoção na carreira, né? Que é comum na vida aí, né? Vamos dizer, na vida geral, essa coisa aí, né? O famoso agradar o chefe, não é isso? Agradar o chefe para poder, né, ganhar uma promoção, né? Então, isso vamos dizer assim,
eu acredito que é mais factível do que a questão mesmo da corrupção. Agora, na tua pergunta, né, na Federação do Rio, em outras também, né, não é só do Rio não, mas em outras, basicamente, né, aqui que a gente mora no Sudeste, e eu trabalhei na Mineira, a Mineira tinha também problemas em relação a isso, e São Paulo também, que gosta de posar como, né, os bambambãs, aí a última Coca-Cola do deserto em termos de arbitragem, os paulistas, né, ou a última bolacha do pacote, mas São Paulo tem histórias aí de fatos ligados inclusive, a corrupção no futebol paulista. Mas deixa isso para lá. Bom, mas em relação ao caixa d'água, né, da época que eu estava na federação, eu nunca fui pressionado, né, de nenhum tipo de busca de resultado, de nada disso, né? Mas existia uma pressão muito forte na Federação do Rio, né, em relação a, a, a determinadas partidas, né? Determinadas partidas que podiam ter, né, vamos dizer assim, um interesse maior. Inclusive, sem relação com o Eduardo Viana, o Caixa d'Água, né? Então, por exemplo, vai jogar Flamengo e Madureira, né? Então, a pressão do Flamengo, né? A pressão do futebol, a geladeira, né? Que todo mundo conhece aí, a falar geladeira. O juiz foi para a geladeira, né? O que é a geladeira, né? É essa influência de um time, né, do Flamengo, vai lá na federação e fala, ó, o Álvaro prejudicou ontem o meu time, o Flamengo, deixou de marcar um pênalti, eu não quero que ele apite. Aí o presidente da federação, o Caixa d'Água, vai lá e tira o Álvaro da escala, né, me deixa de castigo uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, dependendo da avaliação dele, né? Uma avaliação autoritária, evidentemente, né? Completamente autoritária. E em relação ao Caixa d'Água, assim, aí sim, né? O Caixa d'Água era famoso torcedor do Americano de Campos, né? Então, na época que o Caixa d'Água era presidente da federação, a pior coisa para um árbitro da Federação do Rio era apitar o jogo do Americano, né? Porque o Caixa d'Água podia não gostar da sua arbitragem, né? E determinar que você fosse para o castigo, né? E foi exatamente por isso que ele me saiu da federação, né? Porque eu apitei um jogo do Vasco, inclusive, com o Americano, né? Onde, de fato, houve lá um problema lá, né? Uma jogada que revendo o lance, né? Revendo o lance depois, e a gente pode dizer que eu deixei de marcar um pênalti com o Americano, né? E depois dessa partida ele, né, me execrou, né, da federação, né, me expulsando, né, literalmente me expulsando da liderança. Só um detalhe, né, que nesse ano 2000, né, o Vasco tinha Edmundo, Romário, Nasa, né, era aquele time Mauro Galvão, né, então era aquele time que era acima da média, né, e que ganharia do Americano facilmente, né, mas não foi assim que o Eduardo Caixa d'Água entendeu, né? E aí ele usou dessa força, é um exemplo, né? Ele usou dessa força autoritária que ele tinha para me perseguir, não é isso? E até me afastar da federação. E assim era, né? O clima assim era entre os árbitros, né? Que valia não só para os jogos do Americano, mas, como eu disse, né? Para os jogos dos clubes grandes, principalmente, né? Que clube grande sempre teve força nas federações, né? Dado sua importância, bilheteria, a sua mídia, né? Então, é aquele negócio, né? O Bragantino, né? Nunca vai ter a repercussão, né? O pênalti não marcado para o Bragantino nunca vai ter repercussão igual ao pênalti não marcado
para o Corinthians, né? São coisas que acontecem, né? Sim, e nesse jogo você ainda tinha Eduardo Viana de um lado e Eurico Miranda do outro. Exatamente, dose dupla, né? Dose dupla, dois xaropes, né? Dois xaropes, Eurico Miranda e Caixa d'Água, né? Então, mas tudo bem, né? Faz parte, fez parte. Claro, claro, faz parte da vida, da sua experiência quanto árbitro e tudo. Álvaro, eu não vou chegar no ponto, eu não vou te perguntar aqui quais jogadores eram mau caráter, nada disso, tá? Só estou fazendo esse preâmbulo para fazer essa pergunta pelo seguinte: eu gostaria que você me apontasse aí 2, 3 jogadores que eram assim sensacionais no trato com você, no trato com a arbitragem, que eram super educados, entendiam a situação, não reclamavam, que jogavam o jogo, que jogavam limpo, tá? E 2, 3 também que, se você puder citar nomes, né? Não sei, jogadores que não precisa ser o termo mau caráter, mas jogadores que atrapalhavam, que jogavam sujo, que reclamavam de tudo e sabia que ele estava errado, mas ele ou ficava te enchendo o saco, falando contigo o tempo inteiro, querendo apitar o jogo, quase que queria tomar o apito. Deixa eu apitar isso daqui. Para fazer esse balanço aí, dá 3 de cada lado aí, ó, se for possível. Eu não sei se eu chego nos 3, né? Mas vamos ver, vamos lá. Assim, foram muitos jogadores, né? Até injusto, né? Com aqueles bons jogadores, né? A gente só mencionar 3, né? Nesse universo aí grande, né? De jogadores com os quais eu trabalhei, né? Mas assim, me vem aqui a cabeça alguns nomes, né? Rapidamente, né? Como por exemplo, até que agora, né? Tava Estava aí na mídia agora o Ramon Menezes, né? Ramon Menezes, ex-técnico do Vasco, né? Um jogador muito tranquilo, né? Muito tranquilo, cara educado, né? Participação no jogo, né? Limpo, jogando limpo e tal, né? O Alex que jogou no Cruzeiro, o Alex Carequinha, né? Curitiba e Cruzeiro, que foi para a Turquia, né? Também um cara excepcional. O próprio Mauro Galvão, né, que foi do Vasco. Não que eles não, vamos dizer, não ponderassem, não fizessem uma reclamação, Claro, né, de uma falta, mas não é de uma isso, né? forma Mas educada, né? Consciente, né? é um cara que, né, tem um mínimo de educação, né, tem um mínimo de postura, né? Não só com o árbitro, mas também com os seus adversários, né? Então, Claro. esses caras, né, foi, assim, me veio aqui assim, né, de pronto, né, o Alex lá do Cruzeiro, do Curitiba, né, sem dúvida. Mas, assim, se eu tivesse um tempo e fosse aqui escrever e fosse ver lá os nomes, né, a gente teria vários outros também nessa linha de jogadores, né, que realmente é, deveriam ser exemplo, né, para os outros jogadores de futebol, né, deveriam ser exemplo. E do outro lado, aí você tem também alguns, né, que eu poderia citar, né, tem um jogador muito chato, né, chato demais, que era o Guilherme, né, o Guilherme do Atlético Mineiro, do Grêmio, né, o Guilherme centroavante, né, tá lembrado, né? Acho que você tá Pô, lembrado. jogou no Vasco também. Jogou no Vasco, muito chato, cara inconveniente, reclamador, né? O tempo todo, né? Um cara muito chato. Um cara que eu vou botar nessa leva aí, né? É o Felipe, né? O Felipe, maestro do Vasco, né? E na época que eu atuei junto dele, né? Ele estava em grande forma, vinha ali, né? Subindo do, do Júnior profissional, e ele se achava o rei da cocada preta, né? Muito arrogante, e caía toda hora, não sei se você lembra, né? Não sei se os nossos aí, seus amigos do canal que estão acompanhando, né? Não podia chegar perto do Felipe, que o Felipe caía querendo falta, né? Então também
um jogador enjoado, né? Que criava problema, trazia muito problemas para a arbitragem, né? Não é um bom exemplo de jogador, né? E o mau caráter, né? O mau caráter, né? O mau caráter é o Kleber Gladiador, né? Esse é mau caráter mesmo, não tem problema de falar não, porque ele é mau caráter, né? A definição, melhor definição, Kleber Gladiador é o jogador mau caráter. Inclusive ele cuspiu na cara de um colega aí, né? Agora, aí, acho que ele já parou de jogar, né? Mas antes de jogar, ele cuspiu no rosto de um companheiro de profissão. Então, o mau caráter é o Kleber Gladiador, né? Você quer ver um exemplo de jogador mau caráter? Kleber Gladiador. Esse é o que nenhum jogador deve se inspirar nele, e é aquilo que a gente deve abominar, né, no futebol, e não só abominar, mas deve extirpar esse tipo de jogador do futebol brasileiro e do futebol mundial, claro. Concordo, a gente tem que bater nessa tecla mesmo e isso só faz mal ao futebol, faz muito mal ao futebol. Mas como você falou, né, é um reflexo, o futebol é um reflexo do país e tudo, então a gente vê isso em todos os segmentos, dentro do campo, a gente também vai ver. Ô, Álvaro, para a gente... Tem um bom aqui, você falou aí, que o pessoal deve falar, eu citei Mauro Galvão e Felipe. Não, Mauro Galvão positivamente, Felipe negativamente, citei o Ramon Menezes, mas também tem o Marcão do Fluminense, né? O cabeça de área, um cara também, nota 10 como jogador, muito educado, jogava firme, jogava duro, mas era um sujeito educado. Então, o Marcão do Fluminense é um exemplo também positivo aí. Do Bangu também, né? Fluminense e Bangu. Sim, eu acho que de fora a gente consegue perceber, quem vê o jogo muito mais do que o jogo em si, consegue perceber bem os jogadores que você me falou aí. Eu imaginava tanto para um lado quanto para o outro. Agora, o Mauro Galvão, assim, tudo isso é verdade, né? Mas o Mauro Galvão, o que ele reclama na cabeça dos colegas do time dele, o que ele fala, o que ele cobra, isso não tem nada demais, não, tá, gente? Inclusive, ele tá certo, ele tá ali para isso também. Era capitão, e isso não é nenhum demérito dele, não, tá? Então, só fazendo essa. Porque. Para ter esse entendimento. Álvaro, para a gente encerrar aqui, amigão, deixa eu te falar. Conta aí uma história, ou mais de uma, assim, bem inusitada nesses anos todos de arbitragem aí, arbitragem nacional e internacional, né? Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, nossa, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, quantidade de experiência que você tem. Conta aí pra gente, sei lá, uma ou duas histórias, assim, bem interessantes, assim, que você passou, pode ser engraçada, ou alguma coisa, assim, que foi super aflitiva no momento, e depois você, nossa, ainda bem que eu passei por isso. Assim, tem muitas coisas, a gente acaba até esquecendo, né, o Juliano? Porque assim, eu tenho anotado aqui meus jogos, todos esses jogos oficiais, né, de federação, né, tudo relacionado com federação, são mais de 500 jogos, né, que eu tenho anotados, né? Então, é muita coisa e às vezes até eu pego aqui os meus arquivos, vou vendo, né, arquivo de vídeo, às vezes eu achei uns vídeos aí que eu não tinha, aí vejo um jogo, apitei esse cara e tal, né? Apitei com esse jogador, os caras que agora aí são treinador, né? Wagner Mancini, por exemplo, né? Que você não lembra, daqui a pouquinho você olha lá no vídeo, tá o cara lá, enfim. Mas assim, tem algumas histórias, você falou três aí, né? Três, né? Você falou, três casos? Uma, duas. Vou tentar ser rápido, né? Talvez assim, tem mais. Pode ser no jogo, Paulo, pode ser numa viagem. Não, tem uma do, do futebol amador, meu último jogo do futebol amador no Rio, né? Uma situação muito, muito difícil essa, né? Um jogo ali na comunidade de Manguinhos, né? As pessoas não vão
muitos aqui que te assistem não são do Rio, mas a comunidade de Manguinhos fica perto da Fundação Oswaldo Cruz, ali na Avenida Brasil, né? É vizinha ali, e era uma comunidade com muita violência, né? E aí eu já estava aí, né, para ir para o profissional, e me escalaram num jogo desse de amador, nesse domingo, né? Que você chegava no sábado, já ficava nervoso no sábado pro jogo de domingo. E lá fui eu para o jogo do amador, 3 horas, e lá era terrível, né? Principalmente quando jogava o time de Manguinhos com o time da Mangueira, né? Eram duas comunidades próximas no Rio, né? Manguinhos, ali no Oswaldo Cruz, Avenida Brasil, e a Mangueira um pouco mais para o centro, no Maracanã ali, né? Então era o time Rio Petrópolis, de Manguinhos, contra o time Grimbola lá da Mangueira, né? E os times tinham lá os seus patronos, né? Que eram ligados ao tráfico de drogas, né? Nas comunidades. Então, ninguém queria ir nesse jogo, ninguém queria trabalhar nesse jogo, mas eu fui, né? Era a escala, eu fui. Aliás, eu nunca deixei de ir a nenhum jogo por uma razão, né, semelhante. Sempre fui a todos os jogos. Aí cheguei lá, quando eu cheguei lá no primeiro jogo, estava o primeiro jogo júnior, né? Aí eu olhei assim, estava faltando um cara para bandeirar, né? Tinha só um cara lá bandeirando. Eu falei, ih, rapaz, tá esquisito isso. Beleza, eu fui pro vestiário, fui trocar de roupa e tal coisa. Vou contar resumidamente, né? Quando acabou o jogo, o cara veio pro vestiário, o cara, não apareceu mais ninguém, só fui eu apitar, e o cara que estava no jogo anterior passou para o meu jogo de cima. Então só tinham dois para fazer o jogo do amador, né? Aí eu falei com ele, ó, cara, segura a bronca aí que o negócio vai ser pesado, mas não vai ter jogo não, se não chegar ninguém, a gente não vai fazer. Porque esse campo era um campo aberto, ele não tinha nem gradeamento, ele era aberto, então a galera ficava na beira ali da linha lateral e ficava tudo ali, nem as linhas, né, aquele campo que nem marca a linha mais, o campo de amador, que deixa o negócio tudo largado. Então era bem assim, né? Não tinha marcação de linha direito, de grande área, nada disso. Falei pro cara, ó, vamos fazer o seguinte, você vai lá no vestiário, pega as assinaturas lá e tudo, e você volta aqui. Se não chegar ninguém, a gente não vai dar o jogo. Beleza. Aí o cara foi lá e o outro cara, né? O outro cara que estava embaixo, né? Foi assim, dando uma correção, né? O outro cara que estava embaixo, porque assim, só tinha eu e mais outro. E tinha um do Júnior que ia completar em cima. Só que esse cara, ele tremia, cara, do Júnior. Não estava nervoso do Júnior, porque tinha dado briga, confusão, ele tremia. Eu falei com ele, você vai trabalhar? Ele falou assim, não, pelo amor de Deus, não tem condição não. Eu falei, então tá bom. Faz o seguinte, arruma a tua bolsa. Aí o outro árbitro foi no vestiário pegar a assinatura, ele arrumou a bolsa, aí um cara tirou ele da comunidade, levou ele embora, porque ele disse que não tinha coragem de fazer o jogo, né? Beleza. Aí foi lá e tal coisa, o cara pegou as assinaturas, quando deu a hora do jogo, só tinha eu e um cara, né? Para apitar o jogo, dois. Aí eu falei, ó, agora vai lá, chama os capitães aqui, que eu vou dizer que não vai ter jogo. Aí ele chamou os caras vieram, né? Eu falei, ó, infelizmente só tem eu e meu colega aqui e não tem condição de dar jogo. Só que nessa hora que chamou os caras, eles já sabiam, né, que ia dar confusão. Aí foi o capitão e foi os dirigentes, né? Mas só que estava todo mundo armado, né? Todo mundo armado, porque os caras eram envolvidos, né, com lá a questão do tráfico de drogas, né? E aí os caras no vestiário, aquela coisa, não, o senhor pode dar o jogo, a gente vai dar segurança para o senhor, não vai acontecer nenhum problema, está tudo tranquilo, o senhor pode ir na fé, na tranquilidade, nós estamos aqui para lhe dar segurança. E aí eu levei quase meia hora para fazer com que os caras desistissem, né, de me obrigar a dar o jogo, porque eu falei, ó, não tem, cara, o campo não está marcado direito, sou eu e um bandeira só, depois
vai para o campo, vai dar confusão, eu posso errar no impedimento, vou atrapalhar um time aí, não é justo e não vai ter jogo. Aí eu levei quase meia hora para sair desse sufoco, né? Psicológico, aquilo que eu te falei, né? Com Uma certeza. pressão psicológica intensa para dizer aos caras, olha, não tem jogo, não vou dar jogo. Os caras, não, o senhor tem que dar o jogo, nós estamos aqui, vamos jogar. Eu falei, não, não tem, não tem, tem. Então foi uma desses casos, né, em que uma pressão, e assim, né, gente armada dentro do vestiário, que você não sabe não sabia qual seria a reação de fato, né? Poderia ter sido agredido e etc e tal. Essa é uma das histórias. A segunda história, vamos dizer assim, o caso, né, eu fui para um jogo da Série C, né, da Série C, lá em São Carlos, em São Paulo. Era São Carlense e um outro time lá que eu não me lembro. E eles já tinham jogado o jogo da ida, né? E era um ida e volta, era um jogo de ida e volta eliminatório e tal. Beleza, aí, rapaz, na hora antes de começar o jogo, tinha me falado, os caras brigaram lá, deu confusão no jogo de ida, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? O problema é deles, eles brigaram, o problema é deles, não quero nem saber. Rapaz, quando eu entrei no jogo, os caras começaram a bater boca, a brigar antes do jogo, né? Antes do jogo, aquela brigaiada, não sei o quê. Foi comigo mesmo. Peguei o cartão vermelho, sapequei um monte fora, expulsei lá um monte de jogador antes da bola rolar, né? Isso foi lá em São Carlos, né? E o último assim, coisa que respondendo a tua pergunta, que foi, né, como diz aí, trash, né? Foi aquele pedreira mesmo na minha carreira, foi um Grêmio e Corinthians, né? Um Grêmio e Corinthians lá no, no antigo Estádio Olímpico do Grêmio, primeiro jogo do Brasileiro de 2006, primeiro jogo do Brasileiro, né? O Corinthians tinha o Tevez, o Mascherano e tal. O Corinthians tinha sido campeão do ano anterior, aquele ano que deu a confusão no campeonato, e o Sim. Grêmio tinha sido campeão da Série B, naquela Batalha dos Aflitos lá, né? Então, Grêmio e Corinthians, beleza, eu recebi a escala aqui em Juiz de Fora, né? E aí fui todo animado, né? Me preparar para o jogo. Fui dar uma corrida lá na Praça do Bom Pastor, né? Que eu morava no Alto do Espaço. Quem não conhece, mas assim, na zona sul aqui de Juiz de Fora. E aí eu fui dar uma corrida lá, um treino lá, animado, né, para o jogo. Dei a corrida e dei um piquezinho mais forte e deu uma lesão muscular na minha posterior da perna, né? Da perna esquerda. Aí, rapaz, isso era sexta-feira, 5 horas da tarde, né? CBF já fechada e tal, escala divulgada na imprensa. Aí eu falei, o que que eu faço, né? Como é que vai ficar? Bom, aí foi, né, cara? De sexta até domingo, gelo, botando gelo, anti-inflamatório, gelo, anti-inflamatório, gelo, viagem, né? E foi para o jogo. Chegou lá no jogo, claro, né? Eu tinha tido uma lesão muscular, não sei qual é o grau, mas eu sabia que não tava bom, né? Não estava bom, né? E aí eu fiquei naquela tensão, né, cara? Pô, será que eu vou aguentar? E esse jogo é transmitido para São Paulo, né? Aquele jogo da Globo para São Paulo, né? E eu fiquei o tempo todo antes do jogo pensando, pô, e se eu tiver um estiramento dentro do campo, né, para todo o Brasil, né? O que eu vou fazer, né? E aí eu falei para os meus assistentes, olha, eu estou com um problema muscular, vocês fiquem de olho aí na região de vocês, na zona de vocês aí para me ajudar e vamos para o jogo. E aí eu optei esse jogo dificílimo, né? Dificílimo com uma lesão muscular que não me permitia desempenhar, né, atleticamente, plenamente. E foi assim, foram 90 minutos mais longos da minha vida no futebol, em toda a minha carreira. Esses foram os 90 minutos mais longos. Pareceu que durou 3 dias esses 90 minutos, né? Até o jogo encerrar, né? Enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né?
o Corinthians reclama de um pênalti, mas eu estava longe e, né, não tinha condição de marcar, nada assim que você diga que tenha sido um absurdo. Enfim, são 3 historinhas aí que eu me lembrei aqui agora. Boa, Álvaro. E realmente foram 3 dias, né? Porque começou na sexta, quando você sentiu a lesão, você começou já a vivenciar o jogo ali. Então, realmente foram esses 90 minutos, realmente foram 3 dias. Ô, Álvaro, quero te agradecer, cara, pelo papo, foi muito bom. Tenho certeza que a galera vai estar gostando demais também. Show de bola mesmo. Obrigado, viu? Valeu, Juliano, obrigado, um abraço aí para todos e estamos aí sempre dispostos a papear sobre o futebol e sobre a arbitragem. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, galera. Ó, abraço para vocês. Show de bola.